Movidense. Marocando a História, com Marcos Saldanha. E chegou a hora de Marcos Saldanha aqui com a gente, toda sexta-feira, nesse quadro maravilhoso, que é o Marocando a História. Hoje, Marcos vai falar sobre Alcântara, né? Que apesar da força e fé, né, desse povo, Marcos, que organiza esse festejo, né, um grande festejo, que é o festejo do Divino Espírito Santo, que acabou de acabar, né? Infelizmente, essa cidade ainda faz jus ao título de Parada no Tempo, né? Por quê, Marcos Saldanha? Seja bem-vindo. Bom dia, Marcos. Muito bom dia, Adalberto. Muito bom dia, Mayra. Muito bom dia a todos os nossos teleouvintes da Rádio Universidade. Bom, eu não estou em São Luís, estou aqui em Brasília, né, numa atividade discutindo a Política Nacional de Arquivos, né, a Conferência Nacional de Arquivos, que está construindo uma Política Nacional de Arquivos, que é muito importante, né, inclusive também para o Maranhão. Mas esse não é o meu assunto de hoje. Eu queria falar com vocês sobre Alcântara. Você já conhece Alcântara? Você já foi em Alcântara? Me conta como é que foi a tua experiência. Eu já fui várias vezes, desde garoto, né, até mais recentemente, foram várias vezes, né, uma cidade histórica, vocês sabem disso, né, tem um patrimônio arquitetônico, é uma cidade que é tombada, né, monumento nacional, né, monumento histórico, desde os anos de 1948 do século XX, igrejas, fontes, tem um forte, o Forte de São Sebastião, portanto, arquitetura civil, arquitetura militar, arquitetura religiosa, e talvez a maior força dessa cidade, que é lembrada muito pelo tal do auge econômico, né, escravocrata do século XVIII, e também pelo que depois muitos livros chamaram, né, o Jerônimo de Viveiro chamou de a decadência, né, a ruína de Alcântara a partir do século XIX, mas não precisa lembrar também que esse auge foi construído todo em cima da exploração do trabalho, do escravizado, né? E quando se fala em decadência, a gente também precisa lembrar que a gente tem já um ciclo já de luta pela liberdade e a liberdade, né, daqueles que foram escravizados. Dito isso, parece que essa questão da ruína, da decadência, ela paira sobre Alcântara no sentido de que você pensar, a festa do Divino, ela terminou agora, né? Ela é feita durante o mês de maio, né? Aquela festa de Pentecostes, que celebra, né, uma das tríades, né, do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Uma festa de origem açoriana e que no Maranhão ele tem uma força muito grande, com a particularidade, com a singularidade que tem as mulheres que são caixeiras, né? Então essa é uma permanência cultural do período colonial que ficou, mas que acabou sendo apropriada pela comunidade, sobretudo por descendentes, remanescentes de escravizados que mantiveram essa cultura com adaptações. Então a festa, que é cara, que é super difícil, é muito trabalhosa, envolve costureira, envolve motorista, envolve decoradores que preparam as mesas, que fazem as lembranças, quer dizer, uma mão de obra danada para montar a corte, né? Para escolher os meninos que vão ser os imperadores, os mordomos. Aí tem o mastro que é preciso buscar com antecedência, é preciso conseguir carro para trazer o mastro, trazer gente do interior para a cidade, coloca-se o mastro. Quer dizer, uma festa que é mantida pela força da população. Ou seja, quando a gente pensa em ruína, que se fala muito nessa decadência do século XIX, do século XX, a gente lembra muito em comparação àquilo que foi o auge econômico do período colonial escravocrata. Por outro lado, a festa do Divino mostra que segue muito viva, segue muito forte, a sua população segue viva e segue forte. Porém, o grande problema, que eu acho que é a grande questão, Adalberto, para a gente discutir aqui, é que no mês de maio é sabido que a cidade recebe, é o ponto alto da cidade, recebe um grande número de visitantes. E aí você não tem um porto adequado, você não tem um terminal de passageiros adequado, você fica dependendo exclusivamente da maré, você não tem barcos especiais
com horários especiais para aquele período que você vai ter um fluxo maior. Então, você pensar que domingo eu tentei ir a Alcântara no domingo passado, a lancha saía às 8 horas e meio-dia já retornava. Então, isso é ruim, porque com esses horários irregulares, a depender exclusivamente da maré, porque se você tem barcos diferentes e terminais em locais diferentes, mais rápidos inclusive, o visitante ele consegue passar o dia todo na cidade. Então, ele lancha, ele almoça, ele fica na cidade há muito mais tempo, ele pode passar o dia na cidade e aproveitar e deixar o dinheiro dele na cidade. Então é uma grande dificuldade para o visitante e para o morador esse deslocamento. A outra dificuldade também é que a rede hoteleira ainda deixa muito a desejar. Eu lembro de já ter ido em Alcântara, Adalberto, e chegar lá e você tá com as pousadas fechadas. Às vezes eles não abrem a pousada para uma família só ou para uma pessoa só. Eu lembro que eu fiquei hospedado no hotel, um grupo, nós fomos fazer um documentário lá. Quando nós saímos, éramos 7 pessoas mais ou menos, quando nós saímos a pousada fechou num dia de semana. Isso sem contar que eu vi a maioria das pessoas comendo no restaurante popular, porque é dificuldade, você tem que encomendar a comida com antecedência, porque os donos de restaurante não conseguem ter uma programação de visitantes, ele não sabe quantos visitantes terão, tem a dificuldade de água, quer dizer, a questão da infraestrutura é precária, você tem, quer dizer, uma série de dificuldades, uma série de desafios para manter o visitante. Eu não sei, Adalberto, se você já passou por essas dificuldades, se você já foi em Alcântara e lembra dessas dificuldades que eu estou pontuando para você. Sim, sim, a gente, claro, né? Eu já fui lá em Alcântara, Marcos, mas infelizmente não foi nesse período, né? Não foi no período festivo, né? Que é o mais vistoso, digamos assim. A cidade muito tranquila, mas a gente observa justamente isso que você está falando, né? Essa falta de infraestrutura. Infelizmente, não é isso, Mayra? A gente tem aqui, claro, uma pérola, pode-se dizer, turística, né? E, de repente, a gente não tem assim, governantes e pessoas preocupadas justamente para dar uma estrutura para que as pessoas venham conhecer uma cidade centenária, né? Importantíssima. Eu não tive essa oportunidade de conhecer Alcântara, belíssimo, mas me falam muito bem, né? Apesar de ter essa questão da cidade ser uma cidade velha, né? Mas é um velho moderno, né? Tem as suas modernidades também, né? Pois é isso aí, Marcos. Adalberto, você vê, né? Então, aquilo que deveria ser uma experiência turística inesquecível, porque você tem, né, um patrimônio histórico reconhecido pelo IFAM, um patrimônio nacional, que rende belas fotos, rende conhecimento, mas você não tem uma infraestrutura que torne aquela experiência para o visitante em geral, para as famílias em geral, inesquecível. Eu lembro que da penúltima vez que eu fui, tinha sido aberto um café, era uma senhora que o marido dela estava trabalhando na base e ela abriu um cafezinho. Quando eu fui da última vez, esse café já não existia mais, ele já tinha sido fechado, por exemplo, né? Então você tem a experiência gastronômica, apesar da infraestrutura ser precária e a dificuldade dos restaurantes, padaria, por exemplo, cafezinho para você poder se alimentar na cidade, você tem uma gastronomia fantástica, você tem uma potencial fantástico. O doce de espécie, que é isso, hein, Adalberto? Hein, Mayra, você já experimentou o doce de espécie? Quer dizer, é um doce de origem açoriana que aqui ganhou uma característica, né, diferente. Eu já comi em Pelotas, no Rio Grande do Sul, um doce similar, porque a herança é açoriana, né, mas com aquele toque, né, daquela mistura que você vai ter no Maranhão muito grande, que vai dar um doce único, né, por assim dizer. O formato, o jeito, né, tem toques únicos. Então, essa experiência que poderia ser inesquecível, que poderia ser fantástica, que poderia ser maravilhosa, ela acaba tendo um porém. Então, o mérito do sucesso da festa é todo da população, que resiste, que sobrevive, que luta porque tem a obrigação, tem a religiosidade das pessoas, né? Que mantém essa questão da tradição, é uma obrigação, né? É uma promessa de manter a festa. Então, a comunidade se organiza para cumprir essa promessa. Porém, o que a gente vê
é a dificuldade com as parcerias, né, institucionais para manter a festa e, sobretudo, para criar infraestrutura. E olha que eu estou falando isso em relação ao centro da cidade, porque quando você vai para as praias, você tem potencial arqueológico, quer dizer, pesquisas arqueológicas poderiam ser realizadas ali onde foi a aldeia Tapuitapera, indígena, né? Naquele centro. Depois você vai ter territórios quilombolas na região, que você poderia potencializar, né, um turismo quilombola, a questão da experiência com a cerâmica, porque é um município grande, para além da vila, né, um município gigante, com potencial gigante para o turismo e que poderia agregar também uma qualidade de vida para o morador. Essa é a grande questão, que o morador tenha uma infraestrutura que ele possa desfrutar. Não estamos falando só de melhorar a cidade para quem vai visitar. Eu costumo dizer que a experiência do visitante ela é boa quando a vida do morador é boa, quando a experiência do morador morando ali é boa. E o visitante ele quer conhecer essa experiência de vida boa, né? Então a gente fica muito preocupado. Parabeniza a comunidade pela linda festa que realizou, né? Mais uma vez, mas reconhecemos a luta e as dificuldades. E para além da festa, todo o potencial que a cidade de Alcântara tem, mas a necessidade de investir e melhorar a infraestrutura para que Alcântara, de fato, não seja uma cidade parada no tempo, para que não seja uma cidade perdida lá na história, né? Uma cidade do passado, que seja uma cidade do presente e, sobretudo, do futuro. Né? Para além desses grandes projetos, essa coisa de olhar para o céu, para o espaço, mas olhar para frente, nas crianças, na comunidade, no jovem, com oportunidade de trabalho no próprio município, de montar negócio, de sobreviver sem ter que deixar o seu município e vir para a capital, sem ter que deixar a zona rural para ir para a sede, podendo ter pousada, restaurantes, empreendimentos, né? Para você ter ideia, só para finalizar, Adalberto, eu falei do doce de espécie que é fantástico, e o pessoal já falava assim, já temos dificuldades de ter acesso ao coco, que era uma coisa tão abundante, e hoje na região já começa a faltar coco, e aí a gente já tem dificuldade de fazer o doce de espécie, por exemplo. Então você vê, a matéria-prima, o desmatamento, né, esse tal desse crescimento, desse desenvolvimento, ele não pode prejudicar o futuro, que é a essência daquela cidade, daquilo que ela faz hoje. Então é preciso encontrar uma saída para Alcântara. Eu acho que a cidade vai conseguir se reinventar, né? Ela que já foi o presídio de São Luís no século XX, na primeira metade do século XX, tem muito mais a oferecer do que só uma visita pontual, não é isso? Então vamos lá, vamos visitar Alcântara, vamos conhecer Alcântara, mas vamos sobretudo cobrar, né, uma infraestrutura digna para os moradores e para o visitante. Excelente final de semana para você. Neste sábado a gente está no História em Debate, a partir das 10h30, uma homenagem ao bairro da Liberdade. Programaço na Rádio Timbira 95,5, com a irmã aqui da Rádio Universidade. Espero vocês lá e até a próxima sexta com mais um Marocando a História. Muito obrigado, Marcos Saldanha, aqui com a gente toda sexta-feira no Marocando a História, sempre com um detalhe histórico interessantíssimo. Marcos, portanto, aí amanhã, né, na Timbira, e na próxima sexta-feira a gente tem você aqui novamente. Muito obrigado. Marocando a História. E hoje a história foi fantástica, né? Fantástica. Quem não Alcântara, conhecia né? Agora é preciso incentivar, também, claro, incentivar, porque, como ele diz, como vai fazer? Vai fazer bem para a população e bem para o turista. Claro, com unindo certeza. útil ao agradável. Vamos cuidar de Alcântara. Mara Nogueira, vamos para o break. A gente volta com esporte, roteiro cultural e muito mais aqui no Jornal Rádio Universidade. Rapidinho. Quer fazer uma graduação